O texto diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Eu fiquei pensando, será que é possível a gente viver num mundo como esse, sem um pingo de ansiedade? Porque parece que a Bíblia está dizendo, não estejais ansiosos por coisa alguma. Eu digo, mas será que a gente pode viver nesse mundo sem ansiedade? Quando tantas coisas acontecem, quando tantas mudanças acontecem, quando tantas situações que a gente não controla acontecem, como é que a gente pode viver sem experimentar a ansiedade, né? Então eu cheguei à conclusão que nós não temos que viver sem a ansiedade, nós temos que aprender a lidar com ela, aprender a lidar com a ansiedade, com a frustração, né? Temos que aprender a desacelerar um pouco a vida, para não ficarmos na roda viva, mas temos a oportunidade de observar as coisas e encontrar nas coisas uma oportunidade da nossa oração, da nossa reflexão, do nosso pensamento. Há muitos anos atrás, tinha um cantor aqui no Brasil que ele dizia, na música que ele cantava assim, pare o mundo que eu quero descer. Alguém já viu essa música? Já ouviu? O Alberto já viu. Alberto é o nosso dicionário musical, né? Muscular, né? Musical, né? Sabe tudo, né? Pare o mundo que eu quero descer. O que ele queria dizer com isso? Eu estou em dificuldade de continuar no giro do mundo. Eu gostaria de descer. Acabamos de ouvir aqui que o mundo pode cair, mas eu estou em paz. Eu acho que isso é tão precioso, porque esse mundo, ele gira numa velocidade muito grande. E muitas coisas acontecem que fogem do nosso controle. Muitas coisas acontecem que nos ameaçam, de alguma forma, direta ou indiretamente. E a ansiedade é natural. Mas está dizendo aí, pode o mundo cair, que eu vou continuar em paz. Então existe um conflito nisso aí, né? A ansiedade existe. E por mais que a gente queira negá-la, ela existe. E bate a nossa porta vez por outra. E às vezes tão intensamente que passa a ser algo permanente na vida da gente. Por outro lado, a Bíblia está falando que nós podemos ter paz no coração, mesmo em meio a essas turbulências. Porque o Senhor Jesus é o príncipe da paz. E a Bíblia diz que Ele nunca nos deixaria órfãos. Ele enviaria o seu Espírito Santo que estaria conosco para sempre. E ainda que nós andássemos pelo vale das sombras da morte, ainda que nós andássemos na presença de inimigos, ainda que nós andássemos em altos e baixos, ainda que nós tivéssemos todas as formas de tribulações, nós acabaríamos por não temer. Não porque somos fortes demais, mas porque o Senhor é o nosso pastor. A sua vara, o seu cajado nos confortam e nos dão segurança, mesmo que andemos pelos vales das sombras da morte. Então fiquei pensando nestas coisas e separei aqui algumas ideias para lermos e para meditarmos. Queria que você levasse para a sua casa esta noite uma passagem da Bíblia. Gostaria que você pudesse levar. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Ou seja, aprenda a lidar com a ansiedade. Não deixe que a ansiedade te domine. Administre a sua ansiedade. E eu vou falar aqui biblicamente como que nós podemos fazer isso. Está em Filipenses capítulo 4, de 1 a 9. Filipenses 4, de 1 a 9, carta de Paulo, né? Apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Então eu vou ler esses versículos e depois nós vamos refletir. Olha só o que diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, porque Paulo está escrevendo uma carta, significa que eles estavam à distância. Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim,
amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo está saudando seus irmãos, está falando que eles são importantes, chama-os de amados, né? Chama-os de alegria e coroa do seu ministério. Ele está muito feliz de poder dirigir-se a eles com essa palavra tão especial e tão carinhosa. Mas naquela comunidade havia um conflito, havia um problema. Vocês vão ver o problema logo a seguir, né? Vamos lendo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pense concordemente no Senhor. Essas duas pessoas estavam num conflito. Elas estavam se desentendendo dentro da comunidade. Então Paulo faz uma declaração a elas: eu rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor, que encontrem no Senhor um consenso, que encontrem no Senhor uma forma de superação das suas dificuldades, dos seus conflitos. E olha como ele vai evoluindo a carta para aquela comunidade dos filipenses. Verso 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então ele está pedindo ao seu fiel companheiro que pudesse interceder por elas, interceder junto a elas e interceder juntamente com elas, para que elas pudessem encontrar um ponto de equilíbrio. Porque essas pessoas eram importantes para o ministério de Paulo, ajudaram muito no ministério, mas elas tiveram um conflito, tiveram uma dificuldade, e agora Paulo quer ajudar que elas superem essa dificuldade, que elas vençam esse estresse, que elas vençam esta pequena discordância em face da grandeza da obra. A obra era tão grande que não podia ter uma pessoa tão importante quanto Evódia, tão importante quanto Sintique, discutindo entre si, intrigadas entre si, quando Paulo precisava da unidade daquela comunidade, do esforço conjunto daquela comunidade. E ele termina dizendo: todos têm o seu nome escrito no livro da vida. Então existem valores muito maiores do que coisas pequenas que nos intrigam, que nos conflitam. Então Paulo está dizendo: olha, todos nós formamos uma comunidade e nós devemos nos alegrar, não porque nós somos destro daquela comunidade ou daquela igreja, mas porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. É isso que é o passaporte para a nossa identidade com o Senhor na eternidade. Então vamos ver o verso seguinte. 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, tem problemas? Tem dificuldades? Tem. Mas vamos nos unir para superar os problemas, para vencer as dificuldades, para vencer as diferenças. E vamos trazer para o nosso contexto a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diga com força: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é importante. Tem problemas? Tem dificuldades? Tem, mas isso deve ser menor do que a alegria do Senhor, que é a nossa força. E estas coisas devem ser superadas, vencidas, resolvidas. Não podem ficar como um câncer que se alastra, cresce e acaba por matar aquele que o hospeda. Temos que ter aí a oportunidade de ouvir a palavra de Paulo e ter o cuidado de vasculhar a nossa vida e verificar que não há nada que gere conflito, nenhuma raiz de amargura, nenhuma dificuldade, nada, mas que a alegria do Senhor seja a tônica das nossas vidas. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos, porque o Senhor é bom, o tempo todo Ele é bom o tempo todo. Por isso, alegrai-vos no Senhor. Paulo queria que aquela comunidade não fosse uma comunidade onde alguém tivesse alguma diferença com alguém, mas que fossem resolvidas estas questões e eles pudessem
alegrar-se por seu nome estar no livro da vida e pudessem alegrar-se porque a força do Senhor vem da alegria do Senhor que enche o nosso coração. Mas vamos continuar a leitura aí no verso 5. Olha lá, ó. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, não seja radical, não seja extremista, não seja uma pessoa de um extremo ou de outro extremo, seja uma pessoa moderada, para que você possa ter a oportunidade de ouvir o outro lado e de sentir a verdade do outro lado e poder fazer a construção de algo que seja uma convergência superior às diferenças. Todos nós teremos diferenças, mas o que nos une é muito maior do que o que nos separa, e o que nos une é o fato do nosso nome estar escrito no livro da vida e sermos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. O Espírito do Senhor comunica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Então você tem a oração que o Senhor lhe ensinou, que é assim: Pai nosso. Então nós temos um Pai que nos é comum, porque somos a sua família. Então, as dificuldades, as ansiedades, as tristezas, as amarguras, as feridas vão acontecer, mas que elas sejam menores do que a nossa profunda consciência da paternidade do nosso Pai e da certeza de que Ele quer contar com o seu corpo aqui reunido, do qual Ele é cabeça, firme e forte, para manifestar no mundo a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Não é verdade? Perto está o Senhor. Outra coisa interessante que Paulo recomenda: olha, vocês compreendam estas questões, veja que perto está o Senhor. Que bom que perto está o Senhor. Agora, perto está o Senhor da Evódia, perto está o Senhor da Sintique, ou perto está o Senhor de um e não está do outro, ou perto está o Senhor dos dois, para que os dois possam no Senhor encontrar a forma de construir a sua comunhão, a sua unidade. Então a Igreja de Cristo deve sempre promover este aconchego, esta aproximação, esta comunhão, porque a Bíblia nos chama a sermos o corpo de Cristo, do qual Ele é cabeça, e como corpo nós manifestamos a glória de Deus no mundo em que vivemos e manifestamos o seu poder, a sua graça, a sua soberania. Então, é muito importante que a gente entenda que a gente não precisa ficar com o coração comprometido, quando ele pode ser aberto perante Deus e cheio da graça do Senhor, que faz a raiz de amargura ser arrancada e planta no coração a bênção do fruto do Espírito. A raiz de amargura produz um fruto ruim, mas a árvore da vida produz um fruto bom. O Espírito que está em nós frutifica e frutifica o fruto do Espírito que lhe é comum. Verso seguinte, veja lá. Aqui é o que eu quero focar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós estamos falando de uma comunidade que tinha uma dificuldade. Nós estamos falando de situações que podem acontecer em qualquer comunidade, pode acontecer em qualquer um de nós, pode estar machucando o coração de qualquer pessoa. Podemos estar ansiosos por quaisquer situações que nos sejam adversas, ou que não sejam dominadas por nós, ou que fujam ao nosso controle. Mas a Bíblia está dizendo, não andeis ansiosos, porque significa que eu tenho uma maneira de andar ansioso, e a palavra de Paulo está dizendo, não andeis ansiosos, tem outra maneira de andar fora do domínio da ansiedade. A ansiedade existe, então não andeis ansiosos, existe ansiedade, não ande ansioso. Então pode existir a ansiedade, mas não ande no caminho da ansiedade, não ande identificado ou envolvido ou dominado pela ansiedade. Ande fora da ansiedade. Então não andeis ansiosos por coisa alguma. Porém,
em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Então, se eu não devo andar ansioso, qual é a contrapartida positiva? Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as suas orações e as suas súplicas e as suas ações de graças. Então existe uma maneira de substituir a ansiedade por uma vida de oração, por uma vida de dependência de Deus, por uma vida de súplica e de ação de graças. Se a gente começar a aprender a agradecer a Deus por todas as coisas que a gente identifica como bênção de Deus, dentro de algum tempo não haverá espaço mais na sua vida para reclamar ou murmurar ou se angustiar pelas coisas que você não controla e não domina. Aprenda a agradecer as bênçãos, que você vai ver que a sua vida se enche de muito mais coisas do que da ansiedade que às vezes aparentemente te domina 100%. A gratidão é muito importante para que nós possamos combater as coisas que nós não controlamos. Muitas coisas que você não controla produzem em você ansiedade, mas as coisas que você controla, sua vontade, sua determinação, sua disciplina, sua capacidade de buscar o Senhor constantemente em oração, isso você pode fazer. E a Bíblia manda a gente fazer isso, que é uma forma da gente superar a ansiedade, né? Vamos ver o verso 7, vamos até o 9. E a paz de Deus, olha, então você não anda ansioso, seja conhecida diante de Deus a sua vida de oração, para a superação da sua ansiedade, e a paz, ao resultado, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa, porque a ansiedade vem na mente, é a maneira de pensar, e a ansiedade vem no coração, é a maneira de sentir. Então, Deus vai fazer o seu entendimento ser esclarecido, e Ele vai guardar o seu coração e a sua mente, e Ele vai fazer isso em Cristo Jesus. Então Cristo é o ponto fundamental dentro do qual nós temos a paz de espírito e a compreensão clara de como devemos agir num mundo que produz em nós insegurança, medo, né? Ansiedade, tensão. Então, conhecidas sejam diante de Deus as suas orações, e a paz de Deus, que excede o entendimento humano. Por isso que a paz de Deus é algo tão superlativo, que humanamente falando, eu não sei como que eu vou conseguir, eu não sei como que eu vou vencer, eu não sei como que eu vou enfrentar, mas quando acontece, a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarda o seu coração e guarda a sua mente. Vamos agora para o 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o que Paulo está dizendo? Tira o pensamento ansioso, tira o pensamento do medo, tira o pensamento da insegurança, tira o pensamento do conflito, tira o pensamento e comece a encher a sua cabeça com tudo isso que é, todo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que vai encher e ocupar o seu pensamento. Então tem uma maneira de você superar o pensamento da ansiedade, é enchendo a sua vida com outro conjunto de pensamentos que vão substituir e vão produzir a paz de Deus que excede todo entendimento. Veja agora o verso 9 para encerrar. Diz assim: o que também aprendestes, o que também recebestes, o que também ouvistes, o que também vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Não é apenas a paz de Deus, mas é o Deus da paz que vai estar com você. A paz dele vai estar na sua vida, mas ele, que é o Deus da paz, vai estar com você.
Olha que coisa interessante, então. A ansiedade existe, ela pode maltratar a nossa vida, a depressão existe, pode maltratar a nossa vida, a instabilidade emocional existe, o medo, a insegurança, tudo isso pode abater a nossa vida, abalar a nossa vida. Mas a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as suas orações, as suas súplicas, a colocação da sua vida no altar. E então a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração. Ou seja, haverá um coração que aqui e acolá vai ser ansioso, mas ele pode ser transformado num coração confiante, enchendo-se daquilo que Paulo diz: tudo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que procede do alto, se algum louvor existir, se alguma bênção for ali percebida, seja isso que ocupe o nosso coração. Então, ao invés de termos um discurso que premia a ansiedade, tenhamos um discurso cheio destas coisas que Paulo diz que nós devemos trazer para dentro da nossa mente. Se algo bom que produza louvor, que produza glória. Mas eu vou ficar alheio às coisas que estão acontecendo? Não, você vai ficar ligado às coisas que estão acontecendo, mas elas não vão dominar você. Você será liderado pelo Espírito Santo, com as suas orações, com as suas súplicas. Você terá entendimento, discernimento, e a sua cabeça e coração estarão cheios daquelas bênçãos que procedem do alto do Pai das luzes. É a fonte da sabedoria verdadeira, sabedoria que vem do alto. Isso vai encher a sua vida e você vai ser mais do que vencedor. Saberá lidar com a ansiedade. Não quer dizer que a ansiedade não vai existir, mas ela não terá poder sobre você, porque outro poder maior está sobre você. É o Senhor, com a sua paz, com o seu discernimento, guardará a sua mente, guardará o seu coração. Isso será resposta de oração, meu irmão, resposta de intercessão, resposta de súplica, é resposta de oração. Ore ao Senhor, entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele e o mais ele fará. Então você tem como colocar no altar a sua vida, e junto com a sua vida, a sua angústia, a sua ansiedade, e peça ao Senhor que derrame no lugar de toda essa angústia, de toda essa ansiedade, peça ao Senhor que derrame a paz de Deus, que excede todo entendimento, paz que guardará a sua mente, paz que guardará o seu coração, e o Deus da paz seja com você. Então isso faz uma diferença gigantesca, não faz? Olha, deixa eu dizer aqui para você, peça a vocês, fiéis companheiros, que ajudem estas mulheres cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está fazendo esse pedido: peça a você, fiel companheiro na luta do evangelho, que não deixe as coisas ruins prevalecerem, mas vocês façam tudo o que estiver ao alcance de vocês, para na vida de vocês e na vida daqueles que estiverem ao seu redor, a graça de Deus seja manifestada, o poder de Deus seja manifestado, lembrando sempre que a sua vida não termina nessa jornada, sua vida está escrita, seu nome está escrito no livro da vida. Então, se você tem essa referência, você sabe que tudo que possa lhe acontecer será menor do que isso que lhe está prometido. Seu nome estará escrito no livro da vida. Ore ao Senhor. Se por um lado tem um conflito entre Evódia e Sintique, por outro lado tem irmãos que têm possibilidade de orar, de interceder, de ajudar, de cooperar, para que se desfaça o conflito. Você então está chamado para orar, para interceder, para agir, de modo a que a paz de Deus se estabeleça como resultado da sua atuação. Que a bênção do Senhor aconteça como resultado da sua participação, fazendo da sua vida um instrumento de oração. E assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente, vai guardar o seu coração, ou seja, vai trabalhar com o seu entendimento, vai trabalhar com o seu sentimento, e você descansará no Senhor,
porque o Deus da paz vai estar com você. Ele é o nosso pastor e que nos guia em todos os caminhos, fazendo-nos encontrar pastos verdejantes e águas de tranquilidade. Refrigera a nossa alma. Acredite que existe um Deus capaz de refrigerar a sua alma em meio às suas tribulações, em meio às suas inseguranças, em meio aos seus medos, em meio aos seus conflitos. Traga Deus para dentro de tudo isso mediante a oração e deixe o Senhor agir, porque Ele faz quebrar as cadeias, as correntes e traz libertação àquilo que está embaralhado, engastalhado e impossibilitado de avançar. Outra coisa, alegre-se no Senhor. É muito importante que no meio da ansiedade, da agonia, da depressão, a gente perde a alegria. E aí as alegrias ficam entristecidas, viram tristezas, né? A alma fica entristecida, fica abatida. E a gente perde a promessa de Deus que nós podemos estar alegres no Senhor, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Uma vez o povo de Deus estava cativo na Babilônia, e tem um salmo que fala muito lindamente a respeito da experiência deles. Eles disseram assim: penduramos as nossas harpas no salgueiro e nos assentamos junto aos rios da Babilônia. E pediram-nos que cantássemos um cântico de alegria, um cântico do Senhor. E nós respondemos: como cantaremos nós, estando desterrados numa terra estranha, escravizados, maltratados, prejudicados? Mas o fato é que o Senhor estava presente na vida deles. E embora eles não percebessem naquele momento, o Senhor estava cuidando da vida deles, com palavras de ânimo, com palavras de inspiração, com palavras de exortação, com palavras de instrução. Portanto, se você está sentado junto a algum rio da Babilônia, se você pendurou suas harpas no salgueiro porque você está cansado, chateado, aborrecido, porque as coisas não aconteceram do jeito que você gostaria, se você hoje não encontra uma razão para sorrir, lembre-se, a alegria do Senhor é que é a sua força. Não é a ausência de problemas, é a alegria do Senhor que faz você encher-se de esperança, encher-se de fé, encher-se da confiança de ter o Senhor como seu pastor, como aquele que te conduz, ainda que você ande por vales sombrios, difíceis e tenebrosos, né? Então, que a moderação de vocês seja conhecida de todos os homens. O texto também fala de cultivar esta moderação, para você não se deixar levar para um extremo perigoso, para você não se deixar levar para uma sensação de que você não tem solução, que você não tem resposta, que você não tem possibilidade, porque o Deus de toda a glória, Ele não se restringe a uma situação circunstancial, até porque a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Então, se está na mão do Senhor, é o Senhor que tem o controle sobre o coração do rei, e pode muita coisa acontecer, mas Deus está no controle das nossas vidas. Por isso que nós temos que ter a moderação, para não nos deixarmos invadir de sentimentos decisivos e definitivos que maltratam a nossa vida. Se tivermos que nos encher de algum sentimento definitivo, que seja a fé que transforma as montanhas, a fé que nos faz mais do que vencedores, a fé que nos aproxima de Deus, a fé que é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção das coisas nas quais nós cremos. Faz sentido, meus irmãos? Então, perto está o Senhor, ore, porque perto, o texto diz, perto está o Senhor. O Senhor não está com a sua mão estendida que não possa curar, não está com a sua mão encolhida que não possa abençoar, que não possa alcançar. Olhe para a mão do Senhor, ela está estendida. Coloque a sua cabeça debaixo da mão dele e diga: Senhor, estabelece os meus pensamentos, estabelece os meus sentimentos, ajuda-me a crer,
quando tudo ao meu redor parece militar contra a minha capacidade de crer. Ajuda-me a crer. Olha para a sua família. Ajuda-me, Senhor, a crer que esta família será uma bênção nas tuas mãos. Ajude-me a crer que esta igreja será uma potência nas tuas mãos. Ajude-me a crer que a minha vida, transformada pelo Senhor, que vai agir na minha mente, no meu coração, será uma bênção poderosa nas mãos do Senhor. Ajude-me a crer que minha cidade vai ser uma bênção. Eu oro pela minha cidade, eu oro pelo meu país, eu oro pelas famílias, eu oro pelas crianças, eu oro pelos idosos, eu oro pelas viúvas, eu oro pelos órfãos, eu oro porque eu acredito que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então, olhe para o mundo ao seu redor e, ao invés de chorar a sua ansiedade, a sua angústia, pense em que você pode ser um instrumento de abençoar não somente a sua própria vida na oração e na comunhão, mas através da sua vida você pode abençoar muitas outras vidas. A igreja pode ser uma bênção, deve ser uma bênção, no sentido de proclamar a graça e o poder de Deus sobre tudo que está ao nosso redor. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, não deixe a ansiedade tomar conta da sua vida, não deixe o medo, a insegurança, a depressão, não deixe nada disso tomar conta da sua vida, porque quem tem que tomar conta da sua vida é o Senhor. O Senhor é que é o Deus poderoso da sua vida, não são as circunstâncias e os acontecimentos. As coisas passam, o Senhor é que é permanente. A nuvem é passageira, pode até anunciar um tremendo temporal, mas a nuvem passa. O Senhor vai estar lá depois que a nuvem passar, o brilho dele vai estar lá, a luz dele vai estar lá, e ela vai continuar brilhando, porque o Senhor está acima e além das nossas circunstâncias. Por isso sugiro que a gente navegue até a presença dele, até o trono dele, porque lá estaremos nas suas santas mãos, né? Não fiquem ansiosos, lancem sobre ele toda a ansiedade, lance sobre ele toda a dor, toda a dificuldade, toda a luta. Aprenda a entregar nas mãos do Senhor, coloque no altar do Senhor, seja lá aquilo que está te magoando, te entristecendo. Você é filho do Deus Altíssimo, Ele é seu Pai, e Ele faz com muito gosto a relação de pai para filho com você. A Bíblia diz assim: qual é o pai que, se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Não tem pai nenhum que vai dar uma cobra quando o filho pede um peixe. E a Bíblia diz que quanto mais vosso Deus dará boas dádivas àqueles que pedirem o Espírito Santo. Então peça o Espírito do Senhor para te confortar. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, é nosso consolador, é nosso instrutor, é nosso orientador. E Ele vai nos dar sabedoria para darmos os nossos passos, para fazermos as nossas escolhas, para tomarmos as nossas decisões. Não deixe o seu coração se perder na dúvida, na ansiedade, na insegurança. Firme os seus passos no Senhor, nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor. E Ele estabelecerá os seus pensamentos e os seus sentimentos. E por fim, eu quero deixar isso muito claro para você. Em Cristo Jesus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que está muito além do que a gente pode compreender e entender, essa paz de Deus guardará os nossos corações, nossos sentimentos e as nossas mentes, nossos pensamentos. Deixe que a paz de Deus seja o árbitro do seu coração. Deixe que a paz de Deus seja o árbitro da sua mente, da sua compreensão, do seu entendimento. E busque a paz de Deus quando tudo ao seu redor pode parecer instável. Em Cristo, nosso fundamento, nossa segurança. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e tirou-me de um lago de destruição e firmou os meus pés sobre a rocha. O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom. Não perca isso de vista. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Amém, meus irmãos?
Milhares de pessoas estão ouvindo isso aqui. Mas muitas pessoas perguntam todo dia: onde é essa igreja? De onde é essa igreja? De onde é essa igreja? Esta igreja é a Igreja Batista Alvorada, em Fortaleza, no estado do Ceará. Fica na Avenida Padre Antônio Tomás, em frente ao Hospital Batista de Fortaleza. Se você mora em Fortaleza, não tem alguma igreja, está desorientado na sua relação com qualquer comunidade evangélica, venha nos visitar, venha nos conhecer, venha estar conosco durante os cultos que realizamos aqui.